Boa noite. Shalom para todos. Para aqueles que não sabem, shalom, a palavra hebraica é saúde, paz, prosperidade e sucesso. Amém? Então, shalom para todos. Hoje, como nós ouvimos pela manhã os testemunhos daquelas pessoas que vieram aqui, eu estava pensando ali quando o Marcão estava cantando, então, pensando, né, e Marcão ele enfatizou a Jesus Cristo. Então eu queria dizer para você que não é uma religião que vai te libertar, não é uma instituição que vai te libertar, não são pessoas que vão te libertar. Quem vai te libertar, às vezes do seu maior gigante, que é você mesmo, né, é Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aquele que tem o Filho, esse tem a vida. E a vida eterna é Jesus Cristo em você. A vida eterna não é uma coisa, eu vou chegar lá. A vida eterna é Jesus Cristo em você. Amém? Então nessa noite quem vai trazer a palavra do céu, eu creio, que tem sido sempre nos abençoado, Deus tem usado a vida dele para falar conosco. Um rapazinho que está sentado ali, o Serginho. Eu vou chamar o Serjão. O Serginho ele não vem. Amém. Serjão ele é presbítero da igreja do pastor Casimídio, igreja Betânia de Coronel Fabriciano, igreja que pastor Casimídio, na igreja de Jesus, né? E ele vai começar a trazer pra gente uma conferência essa semana. E eu fui perguntar para ele se ele queria compartilhar para você, mas não começa a segunda? Eu falei assim, não, aqui não, né? Você tá lá em Fabriciano fazendo nada, então vem para cá e pega pra gente hoje. Amém? Sérgio, Deus abençoe você. Amém? Amém, boa noite. A paz do Senhor. Gostei do shalom, viu? Shalom para mim, shalom para vocês. Amém? Graças a Deus. Mas é uma alegria muito grande no coração poder estar aqui novamente com vocês. E isso é universal, né? Todo mundo que chega aqui para pregar diz isso, não é? Mas é verdade mesmo, é uma alegria mesmo, né? Estar junto com o povo de Deus. Às vezes a gente vive assim, não a rotina, né? Mas o costume com os irmãos da igreja. E às vezes a gente, de uma forma natural, a gente começa a limitar o mundo da gente ali. E quando a gente vê, né, chega aqui e vê esse exército novo do Senhor, então a gente vê que a igreja do Senhor é muito mais do que aquilo e muito mais ela pode fazer. Amém? Né? E eu creio que o Senhor nessa noite vai falar aos nossos corações. Eu quero trazer uma mensagem, mas eu quero usar como ilustração o meu testemunho, né? Já que está todo mundo testemunhando, então eu quero pegar uma parte do meu testemunho. Eu vou estar dando o meu testemunho, a outra parte, né? Acho que no domingo que vem, logo depois da conferência, mas hoje eu queria usar como ilustração o meu testemunho, aquilo que eu já vivi com Deus desde a minha infância e aquilo que Deus já fez na minha vida. Amém? Então vamos lá, vamos orar e vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações. Pai querido, estamos, ó Deus, diante de Ti, diante da Tua presença, Pai. Porque Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 no Seu nome, o Senhor vai estar ali. E nós sabemos que o Senhor está aqui nessa noite, Pai. Nós já podemos sentir o Senhor, não pelas emoções, mas por aquilo que o Senhor faz nas vidas, Pai. Pela forma que o Senhor transforma, pela forma que o Senhor muda, Pai, os corações, nós podemos saber que o Senhor está aqui, transformando e mudando vidas, Pai. Então nós queremos, ó Deus, que agora o Teu Espírito Santo, que é aquele, ó Deus, que revela aos nossos corações a Tua vontade, o Teu querer, o desejo do Senhor, esteja nessa noite, ó Deus, visitando cada coração, Pai, de uma forma tremenda, Senhor, de uma forma reveladora, que o Senhor esteja abrindo o entendimento, Pai. Deus, abrindo as mentes para entender a vontade e o querer do Senhor. Pai querido, e nós também na autoridade que o Senhor nos dá, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós queremos repreender toda força contrária, Senhor.
Deus, tudo aquilo que é contrário ao Senhor, à tua vontade, seja lançada para fora deste lugar em nome de Jesus, Pai. Que aqui somente o teu Espírito Santo tenha liberdade. Amém? Graças a Deus. Amém. Então vamos lá, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 35. Amém? Vamos lá. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foi relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoares a cada um do seu irmão. Amém? Bom, eu queria falar de perdão. Aliás, na verdade eu não queria nem falar de perdão. Eu queria falar um pouco sobre a falta de perdão. Porque, para mim, na verdade, nessa parábola aqui, Jesus está falando mais da falta, né, de perdão. Eu entendo aqui que Jesus está falando mais da falta de perdão que até mesmo do perdão, das consequências do perdão. E o perdão, ele é uma coisa que cada dia mais fica distante do mundo. Aliás, cada dia mais o mundo fica distante do perdão. Né? Cada dia mais a prática do perdão, a decisão do perdão, ela está distante do coração das pessoas, da intenção das pessoas. As pessoas estão cada vez mais, entendeu? Se dispondo à vingança, ao ódio, do que ao perdão. As pessoas estão cada dia mais se afastando das outras do que perdoando as outras no mundo. E isso faz com que o mundo se torne cada dia mais doente, ferido, com traumas. Entendeu? As pessoas estão adoecendo por falta de perdão. O mundo é um barril de pólvora. Você vê as nações contra nações, guerras, porque não há perdão no coração das pessoas. Não há perdão no coração dos líderes, daquelas pessoas que estão ali. E na verdade essa falta de perdão, ela vem descendo. E isso vem chegando às famílias. Hoje 50% dos casais que casam, entendeu? Se separam. 50%. Talvez seja até um índice mais alto, mas 50% dos casais que casam se separam.
E o interessante disso, que o detalhe está exatamente na falta de perdão. Ninguém está disposto a perdoar. Por que eu vou perdoar? Melhor a gente acaba com isso e pronto, você vai seguir sua vida e eu continuo. E isso é interessante quando a gente analisa a questão da falta de perdão. Às vezes quando a gente pensa na falta de perdão, a gente pensa em coisas grandes, né? Em adultério e tantas outras coisas. Mas na verdade a falta de perdão ela começa com uma pasta de dente aberta numa pia que o esposo deixou, que a esposa deixou e que o outro não tolera aquilo. E aquilo ali começa a crescer e começa a virar uma bola de neve. E aquilo vai desenvolvendo de uma forma que cada dia mais a falta de perdão ela vai aumentando. E as pessoas vão adoecendo e não conseguem mais conviver. Então aí a gente olha para dentro dos lares, das famílias, e nós vemos mulheres feridas, machucadas, entendeu? Nós vemos filhos abalados, tristes, magoados, ressentidos. Porque na verdade os filhos também não conseguem perdoar uma separação, um casal que separa. Porque para um filho é melhor que o pai morra do que ele se separe. Sabia? É mais fácil para um filho, na verdade o que eu quero dizer é isso, é mais fácil para um filho aceitar uma morte do que uma separação. Quem é filho de pai separado sabe do que eu estou dizendo. Entende o que eu estou dizendo. Porque na verdade ele não consegue entender o porquê daquilo ali. E na verdade o que aconteceu foi o quê? A falta de perdão. Né? E o que acontece? Os filhos vão levando isso para as gerações. Gerações e mais gerações vão vivendo agora, entendeu? O quê? A falta de perdão no coração, a falta de amor, entendeu? A falta de misericórdia. E não é difícil que essas gerações feridas, machucadas, tenham chegado às igrejas. E se torna hoje um dos pecados mais presentes na igreja é a falta de perdão. É a mágoa no coração. Talvez seja por pequenas coisas que as pessoas têm deixado de perdoar. Talvez seja por pequenas coisas que grandes amizades acabaram, foram destruídas. Talvez seja por pequenas coisas que grandes amizades hoje não são mais as mesmas. Porque lá atrás não houve perdão. Houve uma situação que não foi perdoada. E quando isso chega na igreja, nós também começamos a ver o que? Líderes feridos, pastores machucados, enfermos, famílias destruturadas cada dia mais dentro da igreja. E isso vai se tornando o quê? O impedimento da ação do poder de Deus, do crescimento na vida espiritual que deveria ser algo natural de desenvolver. E muitas das vezes as pessoas estão buscando e não conseguem se desenvolver, não conseguem crescer. E não sabem por quê. Porque há algo lá atrás que não foi acertado. E Deus não aceita a falta de perdão. A parábola ela é muito clara com relação a isso. E não é difícil nós encontrarmos membros de igreja com o coração ferido, machucado, que participam do mesmo culto, da mesma ceia, cantam os mesmos hinos, mas há algo no coração que separa e que impede a ação e o poder de Deus, porque a falta de perdão é pecado. E o pecado faz o quê? Nos separa de Deus. Ele cria uma crosta, né, que faz com que nós não chegamos ao céu e tocamos o íntimo do Senhor, né? E nós começamos a sentir isso na nossa vida. Ela não começa a não desenvolver. Quando eu falo de vida, eu falo de vida espiritual. Ela não começa a desenvolver. Nós não vamos crescendo. Conta-se uma história de um grande evangelista. Ele foi convidado para ir a uma igreja pregar. E essa igreja ela tinha um fato interessante. Havia 5 anos naquela igreja que não se convertia uma alma. Uma vida não se convertia. E não porque faltava visitantes. A igreja estava cheia, sempre cheia de visitantes, mas as pessoas não convertiam. As pessoas não se quebrantavam o seu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador da vida delas.
E esse pastor chegou, todo mundo pensando que ele ia pregar uma mensagem evangelística, ele começou a falar sobre perdão, sobre o ato de perdoar, sobre a importância do perdão. E no momento que ele pregava, duas irmãs se levantaram, uma na frente e outra atrás, e foram até o meio do corredor. Se encontraram e abraçando ali, chorando. Entendeu? Houve um conserto, houve um perdão. Uma perdoando a outra, as duas líderes da igreja. E naquela noite, houve 10 conversões. 10 pessoas se converteram a Cristo. Então, muitas das vezes, o desenvolvimento da nossa vida, ele não está, às vezes, porque nós não temos buscado, mas às vezes por coisas pequenas que Deus quer que nós entregamos, coisas pequenas que Deus quer que nós fazemos para com os outros, que é o quê? Perdoar. Não importa o que é, não importa o tamanho, nós precisamos perdoar. Perdão, ele não é uma coisa fácil. Quando nós falamos de perdão, é muito bom falar de perdão para o outro, dizer para o outro, você tem que perdoar. Você tem que perdoar, você também tem que perdoar. Mas o perdão, ele não é uma coisa fácil. Fácil é falar de perdão. Falar de perdão, sim, é fácil. Mandar os outros perdoar, dizer que os outros têm que perdoar, é fácil. Mas perdoar não é coisa tão simples. Mas perdoar é necessário. Nós não temos escolha a respeito de perdão. Por isso que eu acho que Jesus ele estava falando muito mais da falta de perdão do que do perdão. Porque o perdão nós não temos escolha, nós temos que perdoar. Nós temos que olhar para trás, para nossas vidas e olhar o que tem impedido. O que nós precisamos fazer com aquilo que nós temos que perdoar. E que muitas vezes nós não perdoamos. Perdoar não é coisa tão simples, mas é necessário. E se queremos ter uma vida saudável, física, plena, emocional e espiritual, precisamos perdoar. Amém? Nós falhamos com pessoas. E pessoas falham conosco. Nós erramos com pessoas e pessoas nos erram conosco. Nós sofremos mais por causa de pessoas do que por circunstâncias. Nós sofremos mais por causa de ações de pessoas para conosco, de palavras, de atos, de atitudes, entendeu? Do que de circunstâncias da vida. Circunstâncias como de enfermidade, circunstâncias como falta de dinheiro, circunstâncias tantas outras. Nós sofremos muito mais pela ação das pessoas para conosco do que para com essas coisas, por circunstâncias. E por quê? Porque nós precisamos exercitar o perdão. Nós precisamos viver o perdão. Porque nós erramos com pessoas. Pessoas erram conosco. E nós precisamos perdoar. Eu vivi isso na minha vida e eu paguei um preço muito alto pela falta de perdão por um tempo da minha vida. Eu sofri consequências drásticas na minha vida pela falta de perdão. E senti assim na vida física mesmo. Porque até então eu não era cristão. Eu imagino isso na vida de uma pessoa que já declarou Jesus, mas ainda não tem o exercício do perdão, ainda não perdoou coisas que precisavam ser perdoadas. Eu fico imaginando como que é a vida espiritual, sabe? Como que a pessoa consegue se relacionar com Deus mediante a experiência que eu vivi. E eu paguei um alto preço pela falta de perdão na minha vida. Porque eu tinha uma situação que eu precisava perdoar. E eu resisti por muito e muito tempo. Na verdade, eu nasci num lar que aparentemente era um lar normal. A gente tinha muito recurso financeiro. Meu pai era herdeiro, meu avô era fazendeiro, meu avô paterno. O meu avô materno era fazendeiro. E os meus pais eram herdeiros. Né? Então a gente tinha assim, na questão financeira, a gente tinha uma vida
muito tranquila mesmo, uma situação muito bem, muito tranquila no sentido financeiro, daquilo que era a questão das finanças. E eu me lembro que quando criança não me faltava nada a respeito de brinquedo, daquilo, tudo que precisava. Faltava na vida do meu pai e da minha mãe a presença de Cristo, de Deus. E os meus pais, eles se envolveram no espiritismo muito cedo, entendeu? Né? Logo depois que eles casaram, se envolveram no espiritismo, né? E foram se aprofundando ali. E logo depois dessa situação, logo quando eu comecei a formar, que eu comecei a ir para a escola, a minha mãe começou a viver uma vida de adultério, né? E aquilo foi se tornando público, né? Na cidade, em todos os lugares que a gente morava num lugar perto da cidade, entendeu? Mas era um lugarejo, um lugar menor, perto da cidade. Então aquilo ali, as pessoas sabiam muito da vida dos outros, e as pessoas sabiam da minha vida. E sempre na escola, quando eu tinha algum conflito, algum atrito com alguém estava jogando aquilo na minha cara. Alguém estava insinuando alguma coisa a respeito da minha mãe. E eu, quando criança, tentava me driblar daquilo, me livrar daquilo e fazer de conta que eu não entendia aquilo. Mas na minha pouca maturidade, eu já sabia o que estava acontecendo. Eu já sabia que aquilo que estava acontecendo, e eu era alvo, né, de chacota dos coleguinhas da escola. E ali já começou a brotar alguma coisa no meu coração. E como um casamento em adultério, ele não vai muito longe, veio logo a separação. E com a separação veio assim, algo mais triste da minha vida. Porque a separação do meu pai, quando eles chegaram a separar, eles já haviam perdido assim, uma grande parte do patrimônio que tinha, havia sido destruído, né? Havia sido roubado, o devorador já havia tomado aquilo ali, entendeu? Que ele já havia ficado sem muita, entendeu? Sem muitas das coisas de bens materiais que eles tinham. E eu me lembro que, entendeu? Que a minha mãe, aí a gente já estava morando já na cidade mesmo. E a minha mãe, eu fiquei, meu pai havia viajado até para a região do Vale do Aço mesmo, procurar um outro lugar para a gente morar. E eu lembro que a minha mãe, ela me deixou na casa da vizinha, com as minhas malas e com as minhas roupas, e foi embora. E eu não entendia por quê. Eu não estava entendendo o porquê que eu estava ficando ali. E ela falou comigo assim: olha, você vai ficar aqui, sabe por quê? Porque você tem que ir para a escola, porque eu não mudei sua matrícula ainda, e eu vou voltar para a casa do seu avô. Mas na verdade eu já sabia de todas as coisas. A minha mãe já estava grávida de um outro homem, entendeu? Né? Já havia uma outra pessoa, né, extra na família, que para mim era algo que eu já não aceitava no meu coração. E naquele momento eu senti que eu estava sendo abandonado completamente, como se fosse, como a gente vê muitos jornais, onde que a mãe pega a criança e deixa ali perto de uma lata de lixo, numa porta em algum lugar. E eu me senti ali, já um pouco de maturidade, já meus 7, 8, 9 anos mais ou menos, não me lembro muito bem, abandonado. E eu me lembro que o meu pai passou ali e me pegou, e a gente foi embora. A gente fomos para a região do Vale do Aço. E eu sabia que eu havia sido abandonado pela minha mãe. E passou-se 14 anos da minha vida sem ver minha mãe. E ali eu fui me formando. E eu me lembro que aos 12 anos eu já bebia de cair pelas ruas e de dormir pelas ruas. Meu pai tentava de todas as formas, né, impedir aquilo ali, mas não tinha como. Quando eu ficava em casa, eu bebia álcool com café. Eu pegava o litro de álcool, punha café e bebia. Porque eu queria beber. Eu queria fugir daquele mundo. Eu queria fugir daquela situação, daquilo que havia ali. E no meu coração foi crescendo algo com relação à minha mãe. Quando se falava da minha mãe, eu desconversava. E muitas das vezes eu pensei que eu poderia ter a chance até de matá-la, de encontrar com ela. Que o dia que eu encontrasse com ela, eu vou matar. Porque havia uma revolta no meu coração. E dali eu já entrei para o mundo das drogas. E no mundo das drogas eu fui fazendo de tudo aquilo, entendeu? Que
que se precisava fazer para viver 24 horas da minha vida drogado. E eu me drogava. O meu apelido, os que foram usuários de droga aí, sabe dessa gíria, o meu apelido era Guela. De tanto que eu me drogava. Eu ia cheirando cocaína, cheirando, até, entendeu? Achar um jeito que eu, né, pudesse tirar a minha própria vida. E com isso foi vindo a destruição da minha vida. Com isso eu fui me destruindo a cada dia. Até o ponto que eu decidi, falei assim, não, hoje eu tiro a minha vida mesmo. E aquele dia eu fui e me droguei. E quando foi no outro dia de manhã, eu passei a mão num pacote de veneno chamado BHC. Eu nem sei qual que é a potência desse veneno. E eu tomei meio pacote desse veneno, que é um veneno de matar formiga. E para a glória de Deus, não me deu nem dor de barriga. E eu tomei, eu misturava na Coca-Cola, eu misturava na comida, eu misturava no pão, e eu fui comendo o veneno, porque ele era muito ruim, e eu fui comendo aquilo, porque eu queria morrer. Porque havia algo no meu coração. Isso que havia no meu coração chamava-se falta de perdão. Eu não conseguia perdoar a minha mãe. E 14 anos depois eu encontro a minha mãe. E o incrível que pareça, eu encontrei a minha mãe numa semana. O meu pai morreu na outra. E eu aceitei Jesus na outra. Eu fui para a igreja. Eu tinha uma namorada, que essa mesma namorada se tornou minha esposa, ela se converteu. Eu fui para a igreja por causa dela. E eu cheguei lá e eu entendi uma coisa. A primeira coisa que eu entendi, que Deus era justo. Porque até então para mim ele era injusto. Mas essa questão eu vou contar no outro testemunho. Para mim, então, ele era até injusto. Por que tantas pessoas tinham uma família feliz? Por que tantas pessoas viviam felizes e eu vivia naquela condição? Por que eu tinha sido escolhido para viver naquela condição? E quando alguém falava de Deus para mim, eu falava assim, olha, não quero saber. Para mim é o pior ser que existe no mundo. Mas quando eu tive a revelação da palavra de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz, eu entendi que Deus era justo para comigo. Eu entendi que meus pecados poderiam ser perdoados. Agora o difícil era eu perdoar aquilo que estava no meu coração. E eu fui parar numa casa de recuperação. Porque eu não conseguia firmar a minha vida com o Senhor. Cheguei até a batizar. Passei pelo batismo. Eu batizei num dia, no outro dia eu já estava me drogando. Porque eu não tinha condição. Eu não conseguia me chegar até Deus. Porque havia algo no meu coração que precisava ser removido, que precisava ser tirado. Eu precisava perdoar. Mas eu não conseguia perdoar. E a minha vida foi afundando, até que eu cheguei numa casa de recuperação. E quando eu cheguei ali, eu comecei a buscar Deus numa intensidade, numa vontade, nas madrugadas. E todas as vezes que eu chegava diante de Deus e falava, Senhor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu perdão, Deus falava comigo, perdoa. Deus virava para mim e falava assim, perdoa. E eu virava assim, Senhor, eu não consigo, eu não tenho como. Senhor, eu não tenho força para isso. Deus dizia para mim, perdoa. Eu virava para Deus e falava, Senhor, eu não quero, Pai. Deus falou, ou você perdoa, ou eu não consigo entrar no seu coração e fazer morada e te encher. E te fazer de um homem transformado. Eu falei assim, Deus, mas eu não tenho força. E um dia Deus disse para mim, mas você pode decidir. Você tem o poder da decisão. E você pode decidir hoje no seu coração que você vai perdoar. E eu lembro que era uma madrugada e o céu estava estrelado. Sabe? E eu estava dentro da capela orando.
E eu resolvi sair por fora da capela assim, e quando eu olhei para aquele céu, que eu vi a grandeza de Deus, falei, Deus, isso não pode ser maior que o Senhor na minha vida. Eu não posso permitir que a falta de perdão no meu coração seja maior. E eu quero agora declarar que eu perdoo. Foi um momento que eu abri o meu coração e disse, Deus, eu perdoo, Pai, eu perdoo agora. E havia mais uma situação na minha vida, que era a respeito daquele meu irmão que estava lá. Porque eu havia tido um atrito com ele. Havia tido uma situação entre nós. E Deus falou, e o seu irmão também. Entendeu? Mais ainda. E eu falei assim, Deus, eu perdoo, Pai. Agora eu decido perdoar. A vida do homem, a vida da mulher que serve a Deus, ela parte de uma decisão. Ela não pode partir de uma emoção, mas ela parte de uma decisão. Perdão, amor, são coisas que nós decidimos no coração. E naquela madrugada eu decidi que eu ia perdoar. Falei assim, eu vou perdoar, Senhor. E a misericórdia infinita de Deus sobre a minha vida me deu tempo da minha decisão. E eu terminei o meu tempo na casa de recuperação. E eu comecei a sentir o fruir de Deus na minha vida, o poder de Deus, a ação de Deus na minha vida, a transformação de Deus na minha vida. E eu comecei a crescer. Mas em tudo aquilo que nós decidimos em fazer para o Senhor e pelo Senhor, nós somos provados. Volta eu para minha casa, tranquilo, havia perdoado. Mas não somos provados naquilo que nós decidimos fazer. E um belo dia o telefone toca. E alguém diz que a minha mãe estava em estado terminal de câncer, num hospital, e queria me ver. Era o dia. Era o dia no qual eu ia ter um encontro. E na hora eu senti aquele peso no coração. Toda a minha vida começou a passar na minha mente. Todas as coisas começaram a passar na minha mente. Tudo aquilo que havia acontecido na minha vida começou a passar. E eu falei assim, e agora? Eu preciso fugir disso. Eu preciso fugir disso. Eu preciso correr desse encontro. Eu já perdoei, Deus. Deus falou, você vai ter que ir lá agora e dizer que perdoou. Você vai ter que ir lá agora e dizer para ela, nos olhos dela, que você perdoou. E eu fui. Peguei um ônibus. É mais ou menos uns 300 quilômetros da minha cidade. E eu fui. Saí de madrugada. Cheguei lá pela manhã. Minha mãe estava num quarto, num apartamento, deitada na cama. O seu corpo era como pele e osso, completamente fragilizada, né? Se ela comesse alguma coisa assim, por exemplo, um milho verde, aquilo ali já estava saindo na urina já. Seu intestino, seu organismo, ele já estava todo destruído pelo câncer. E ela estava num estado terrível. E eu cheguei ali pela manhã e ela olhou para mim e disse, meu filho, eu não sei o que te dizer. Eu te chamei aqui, mas na verdade eu não sei o que te dizer, mas eu preciso te dizer algo. Eu disse para ela, falei assim, mãe, eu também preciso te dizer algo. Ela virou e falou assim, meu filho, eu não queria que você fosse um drogado. Eu nunca quis que você fosse um drogado. Eu disse, mãe, eu não sou um drogado. Eu sou um homem lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu sou um homem que Deus pegou pelas mãos e transformou. E isso me faz capaz de te perdoar. Isso me faz capaz de te pedir perdão pela minha falta de perdão. E te dizer que não há nada mais maravilhoso nesse mundo do que Jesus Cristo na sua vida. E ela olhou para mim e naquele período ali, sabe, ela já estava defecando e aconteceu uma coisa assim que nem uma enfermeira, passou uma enfermeira, levou o almoço e, sabe, não passou mais ninguém e ela começou a fazer as suas necessidades, sabe? E ela falou, meu filho, eu não aguento mais, eu preciso que você me limpe. E aquilo foi um mau momento da minha vida, que parece que quando eu tirava aquelas coisas dela ali, é como se meu coração estivesse limpo,
sabe? Como se eu estivesse limpando o meu coração de tanto ódio, de tanto rancor, de tanta mágoa, de tantas coisas que tivesse ali. E eu, quando eu removi aquilo, eu dizia para ela: olha, mãe, Jesus te ama. Ele te ama. Ele nos limpa. Não importa o seu corpo físico, o estado que o seu corpo físico está agora, Ele pode limpar o seu espírito, Ele pode te lavar, porque o sangue dele é um sangue imaculado, derramado na cruz, que nos purifica de todo pecado. E eu comecei a pregar e comecei a testemunhar da minha vida. E eu fui embora. Voltei para minha casa. No outro dia minha mãe teve alta. Foi para casa, passou um dia. E ela passou um dia e ela resolveu, e ela entrou em coma de novo. Começou a passar mal e a ambulância foi buscar ela. E a minha tia, que estava junto com ela, do lado, que estava colocando ela na ambulância, antes dela entrar em coma, ela indo para o hospital, ela levantou a mão deitada na maca da ambulância e falou assim: eu quero receber o Jesus que livrou o meu filho das drogas, que mudou a sua vida. Eu quero esse Jesus para minha vida. E naquele momento ela entrou em coma e eu não pude mais falar com ela. Mas eu creio na salvação dela. Passou-se uma semana. Passou-se uma semana não, eu fui para o velório da minha mãe. E estava eu e o pastor Carlos Emídio, a minha ex-esposa. Nós estávamos ali no velório, o velório terminou. Mas havia mais alguma coisa ainda a ser feita. E quando nós saímos, o pastor Carlos Emídio começou a dar ré no carro assim, eu olhei para o portão do cemitério e o meu irmão vinha saindo. Eu desci com o carro até em movimento, ainda abri a porta e disse, falei assim: não, eu preciso de fazer algo. Eu fui lá e abracei ele. Falei assim: meu irmão, eu te amo. Cristo me capacita a te amar. Deus me dá graça. Há coisas que ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. Deus pôde fazer isso no meu coração. E eu voltei para minha casa. E daí uma semana ele morreu. Ele faleceu. Então, irmãos, perdão ele é necessário. O perdão não temos como fugir. E eu preciso aprender que sem perdão eu não tenho Deus. E não importa o tamanho das coisas. As coisas vão crescendo no nosso coração. A aversão a pessoas vai crescendo pela falta de perdão. Nós não temos outra opção senão perdoar. Ou perdoamos ou vivemos uma vida cheia de mágoa e distante de Deus. E Deus nos capacita a perdoar. Eu não sei qual que é a condição no seu coração, mas Deus quer te capacitar a perdoar. Ele te capacita a perdoar. E por que nós devemos perdoar? Por que eu tenho que perdoar? Primeiro, faz parte do povo de Deus, porque nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas. Então perdoar faz parte da minha vida, porque Deus é perdão. Porque nós também erramos, nós também falhamos, nós também ferimos, nós também magoamos. E nós fomos perdoados e muito perdoados. Nós não fomos pouco perdoados, nós fomos muito perdoados. Na verdade, a igreja é um monte de perdoado. Aqui está um monte de perdoado. Aqui todos aqui receberam perdão. Quem aqui não recebeu perdão? Se você não recebeu, pode receber nessa noite. Porque Deus quer te perdoar. Isso me faz, sabe o quê? Isso me faz isento de não perdoar. Eu tenho que perdoar. Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Você precisa perdoar. Todos precisam perdoar. E nessa parábola, eu não sei quanto tempo eu tenho. Estou perdido aqui, estou sem relógio. 8h13. Tá. É 8h30, né? E nessa parábola, Jesus está mostrando isso. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos o seguinte.
Um talento correspondia a 35 quilos de ouro. O homem devia 10.000 talentos de ouro ou prata. Isso quer dizer 350 mil quilos de ouro ou prata. Na verdade, era o imposto de toda a nação durante 13 anos. Era impossível este homem pagar. O que eu aprendo com isso? É impossível. É impossível eu perdoar mais do que Deus já me perdoou. É impossível. Eu sempre vou estar em débito. Eu sempre vou estar na condição de ter que perdoar. Porque eu recebi muito mais do que perdão. Eu recebi a misericórdia de Deus e a vida eterna, da qual eu não merecia. E Ele me deu. E muitas das vezes por coisinhas pequenas, por situações pequenas, as pessoas batem o pé, cristãos batem o pé e dizem: eu não perdoo. Eu perdoo mais. Né? Aí vem aquele mais, no qual Deus abomina, no qual Deus se entristece. Porque nós precisamos colocar no nosso coração um coração perdoador, um coração misericordioso para com o outro, um coração tolerante, um coração paciente, um coração longânimo. Essas são as características de Deus para a nossa vida. E nós precisamos a cada dia ter isso no nosso coração. Muitos cristãos estão vivendo como este servo, que não conseguiu perdoar o outro, que devia 100 denários. 10.000 talentos significa 600.000 vezes mais do que 10 denários. Irmãos, a consequência da falta de perdão não compensa. Primeiro, as suas orações são interrompidas porque está em pecado. Não perdoar é pecado. Jesus disse na oração que nem lhe ensinou: perdoai-vos uns aos outros, como eu vos perdoei, e como eu vos tenho perdoado. Que até hoje nós recebemos o perdão de Deus. Se eu não perdoar, não posso servir a Deus. Posso até pregar bem, posso até cantar bem. Todos podem até achar que eu sou bom, mas Deus procura mais do que isso em mim. Deus procura mais do que os meus talentos e as minhas habilidades. Deus procura um coração perdoador. Deus procura um coração quebrantado. Deus procura um coração capaz de perdoar. 2. Quem não perdoa é flagelado, é escravo da angústia da pessoa que ele não perdoou. Todo o tempo eu fui escravo. Em todo o tempo eu fui escravo daquela angústia que eu carregava no coração a respeito da minha mãe. Aquilo me escravizava, aquilo me tirava a felicidade, a alegria de viver. Aquilo me levava à morte, à tristeza. E aquele que não perdoa, ele é escravo da mágoa da pessoa que ele não perdoou. Ele é dominado. Quem não perdoa é doente do físico, da alma e do espírito. Hoje, quantas pessoas vivem à base de remédios? Quantas pessoas vivem hoje em estado de depressão pela angústia, por aquilo que carrega no coração? Estudei até o 5º período de psicologia. Uma das coisas que mais a psicologia aborda são as doenças psicossomáticas causadas, sabe por quê? Pela falta de perdão. Quando se começa a tratar o paciente e começa a conversar com ele, começa a ver que há algo lá atrás que foi mal resolvido. Começa a ver que há algo lá atrás, entendeu? Que está causando
aquela doença que está causando aquela úlcera, que está causando aquela dor, às vezes na coluna, na cabeça, por falta de perdão. Amém? Há uma outra crise grave com relação a perdão. São as pessoas que não perdoam a si mesmas por erros do passado. Eu também pude viver isso na minha vida. Por um tempo eu perdi o meu casamento, fui por um tempo um pai, dos piores pais, fui por um tempo um dos piores filhos com relação ao meu pai, que praticamente deu a sua vida por mim, e eu por muito tempo carreguei isso no meu coração. Eu mesmo não me perdoava, porque eu achava que eu havia errado e havia feito. E nós precisamos perdoar os nossos atos também, e as nossas atitudes. Nós precisamos perdoar a nós mesmos, porque se Deus foi capaz de nos perdoar, nós também somos capazes de nos perdoar a nós mesmos. E quando nós perdoamos a nós mesmos, nós sabemos que nós não vamos fazer aquilo de novo, porque agora nós nos perdoamos e Deus nos perdoou. Pessoas às vezes carregam mágoas por ter perdido o emprego, por ter perdido oportunidades na vida, por ter cometido os erros. Não deixe que isso tome conta do seu coração. Não deixe que isso se torne uma bola de neve no seu coração. Olha para a sua vida e olha para tudo que Deus tem feito. E olha para o amor que Ele tem por você. E o quanto que é o seu perdão para a sua vida. O quanto que Ele te amou. Às vezes quando nós chegamos num seminário, nós vemos, aflorando as pessoas com livros, estudando a teologia. Eu acho isso maravilhoso, também sou um estudioso da palavra de Deus, também me dedico a isso. Cheguei aqui com uma mala e outra mala de livro, porque também gosto de estudar a palavra de Deus, e eu acho isso sublime. Nós precisamos estudar mesmo. Mas na verdade nós somos alcançados pela simplicidade do Evangelho, que é o amor de Deus sobre as nossas vidas. A simplicidade do Evangelho de Deus, que é o perdão sobre as nossas vidas. Se nós vivermos isso, grande coisa já fazemos. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero que o Teu Espírito Santo visite o coração agora, Pai. Eu não sei, ó Deus, se há corações aqui, Pai, que ainda não perdoaram, Pai. O Senhor sabe, Deus, de todas essas coisas. Isso não precisa ser revelado a mim, mas precisa ser revelado a este coração. Precisa ser revelado a essa pessoa nessa noite, Pai, porque ela precisa perdoar. Deus querido, nós não podemos brincar, ó Deus, com a falta de perdão, porque ela interrompe nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, ó Deus, quando o Senhor colocou no meu coração de trazer essa palavra, Senhor, o Senhor sabe o destino que ela tem. E que nessa noite haja libertação, Senhor. Que nessa noite pessoas possam procurar pessoas. Que nessa noite pessoas podem ir até pessoas. Que nessa noite pessoas possam entender que precisam perdoar, Senhor, para serem libertas para uma ação poderosa do Senhor nas vidas. Deus querido, em nome de Jesus, visita os corações, Pai. Transforma, Deus, as vidas. Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é fiel, é justo. Pai, somos gratos a Ti pelo Teu perdão na cruz do Calvário. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus. E que a Tua palavra fique, ó Deus, implantada, Senhor, nos corações, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.